Boa tarde, vamos a mais uma aula de anatomia. Hoje nós vamos aprender o sistema ósseo, tá? Então, o sistema ósseo é um arcabouço do corpo. Ele quem dá essa estruturação do nosso corpo. Quais as funções do sistema ósseo? Então, sustentar as partes moles. O que é parte mole, né? Tudo que não é osso é parte mole, musculatura, pele, todos os órgãos, tá? Então, o sistema ósseo vai sustentar todas as partes moles do corpo. Além disso, o sistema ósseo também é responsável em armazenar sais minerais. Então, todos os sais minerais que nós ingerimos na alimentação é absorvido e armazenado no sistema ósseo. Ele é um depósito de sais minerais, por isso a rigidez do osso. E também ele serve de proteção para os órgãos internos. Por exemplo, a caixa craniana protege o nosso cérebro, a caixa torácica protege o pulmão e o coração, tá? Então, sustentar as partes moles, armazenar sais minerais e proteção. É aqui tudo bem. As partes de um osso. Um osso longo tem as seguintes partes: epífises, que são as extremidades do osso. Tirando as epífises, me resta o corpo do osso, que é chamado de diáfase. Envolvendo toda a parte externa do osso, nós temos uma membrana denominada periósteo. E internamente nós temos a medula óssea. Então, a epífise é a extremidade do osso, as duas extremidades do osso, e a diáfase é o corpo do osso. A medula óssea, então, está no interior do osso. Quem nunca tocou um ossinho de galinha e sentiu uma coisinha molinha, já comeu, né? Que nós conhecemos vulgarmente por tutano, é a medula óssea. Então, ela é conhecida vulgarmente por tutano e é a matriz sanguínea, pois ela é que é responsável em produzir as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, tá aqui, olha, a medula óssea, a produtora das células do sangue. Por isso que quem tem algum problema sanguíneo, como leucemia, por exemplo, né, faz transplante de medula óssea, porque a medula óssea sadia produz as células sanguíneas sadias. E o periósteo, que é aquela membrana que reveste a parte externa do osso, ele é responsável, primeiramente, em proteger o osso. Quando a gente fala envolver, já dá a ideia de proteção, né? Então, o periósteo protege o osso. Além disso, ele é responsável pelo crescimento do osso. O osso cresce em 3 dimensões: no comprimento, na largura e na espessura. E o responsável por esse crescimento é o periósteo. Outra função do periósteo é a nutrição, porque se inserem no periósteo os vasos sanguíneos, que levam os nutrientes para o sistema ósseo. E também a sensibilidade. Estão inseridos também no periósteo as terminações nervosas, que carregam a sensação, né, a sensibilidade do osso. Se fosse possível fraturar um osso sem atingir o periósteo, não haveria dor. Como não é possível, toda vez que há fratura você atinge o periósteo, sempre haverá dor na fratura. Aliás, um dos sintomas da fratura é a dor. Então, vamos ver agora quais os ossos do corpo humano. Está dividido em cabeça, tronco e membros. Na cabeça, nós dividimos a cabeça em crânio, cujos ossos são um frontal, 2 parietais, 2 temporais, um de cada lado, e um occipital. Esses são os ossos do crânio. Nós vamos ver depois direitinho onde eles estão localizados, tá? E a face, onde nós temos os seguintes ossos: 2 lacrimais, um vômer, 2 zigomáticos, que é essa parte da maçã do rosto, né? 2 maxilares superiores, uma mandíbula, 2 esfenoides e 2 etimoides.
Vou mostrar para vocês os ossos, visualizando a gente aprende melhor, né? Então nós temos aqui, ó, frontal, parietais, um de cada lado, tá? Temporais e o occipital. Frontal, parietais, temporais e occipital. Esses são os ossos do crânio. Nos ossos da face, nós vamos ver os lacrimais, os dois aqui, o vômer, zigomáticos, maxilares superiores. Quando nós olhamos, a impressão que nós temos é que temos um único maxilar superior. Mas notem que existe aqui uma fissura que o divide em duas peças ósseas. Então é maxilar superior direito, maxilar superior esquerdo. São dois maxilares superiores, tá? Quem já viu ou conhece alguém que tenha tido lábio leporino, dá para perceber bem essa fenda, porque o bebê nasce, ainda não fechou direitinho essas duas peças, e ele abre com isso aqui aberto. Como essa fenda ela continua por todo o palato, que é o céu da boca, a criança nasce com um palato fendado. Então é necessário fazer uma cirurgia, senão ela não consegue nem mamar, porque cai tudo pro sistema digestório. Mandíbula, que é essa parte do maxilar inferior. Vamos ver de novo, gente. Só para gravar bem os ossos do crânio primeiro. Frontal, parietais, temporais e occipital. Na face, lacrimais, vômer, zigomáticos, olha aí, dois maxilares superiores e a mandíbula, ok? Agora os ossos do tronco. No tronco nós temos a coluna vertebral, que é formada por vértebras que se articulam. São elas 7 vértebras cervicais, essa da região do pescoço, tá? Descendo nós temos as 12 vértebras torácicas, também chamadas de dorsais, porque ficam na altura do tórax ou dorso. 5 vértebras lombares, 4 ou 5 sacrais, 3 ou 4 coxígeas. As 4 ou 5 vértebras sacrais formam a região do sacro e as 3 ou 4 coxígeas formam a região do cóccix. O osso externo, notem, externo escrito com S porque é o nome do osso, tá? Externo com X é do lado de fora. Externo com S é o nome do osso. Costelas, nós temos as verdadeiras, as falsas e as flutuantes. Eu vou mostrar para vocês agora esses ossos, para a gente localizar, visualizando, aprende melhor, né? Então aqui nós temos como ossos do tronco a coluna vertebral, o osso externo, esse osso aqui, né? E as costelas. A coluna vertebral, então, formadas por vértebras que se articulam. Então, nós temos as 7 primeiras vértebras cervicais, que é essa região do pescoço ou nuca, tá? Descendo, então, nós temos 12 vértebras torácicas, ou também chamadas de dorsais, que são 12. E elas estão na região do tórax ou dorso, por isso que são torácicas ou dorsais. 5 vértebras lombares. E agora nós estamos aqui, olha, nas sacrais e as coxígeas. Então, veja bem, aqui eu tenho várias vértebras que se articulam entre si, né? Quando eu chego na região do sacro e cóccix, que é a região sacro-coxigiana,
eu noto uma diferença. Enquanto as demais vértebras se articulam, essa região aqui é uma peça única, as vértebras são soldadas. Então, entre uma vértebra e outra, existe um disco cartilaginoso, né, denominado disco invertebral. Esse disco que muitas vezes se desgasta por causa da postura, do peso, né, ou de levantamento de peso, e pode formar o que nós chamamos de hérnia, né, de disco. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a postura que nós temos, né? Mas elas se articulam e tem um disco invertebrado, então, entre uma e outra. Mas nessa região aqui não existe isso, elas são soldadas. Aí anteriormente eu tinha dito que eram 4 ou 5 sacrais, 3 ou 4 coxígeas. E vocês podem estar perguntando, mas por que não tem um número exato? Será que muda de acordo com a altura, de acordo com a raça? O que acontece que não é o mesmo número? A variedade do número de ossos não depende de altura, não depende de peso, não depende de raça, né? A variação do número de ossos ocorre por conta da idade. Então, a criança, ela apresenta muito maior número de ossos, porém eles são mais frágeis, e o adulto tem menor número de ossos, porém mais fortes e mais rígidos. A criança nasce com 350 ossos, e nós chegamos na fase adulta, um adulto jovem tem 208 ossos. É fácil de ver, por exemplo, na criança, nós temos 2 frontais ao invés de um único frontal. Tanto é que ele é bipartido, que aqui nós sentimos um lugar, a fontanela, que nós chamamos vulgarmente de moleira, né? Que até passa uma artéria embaixo e a gente percebe no recém-nascido ela pulsando, essa artéria pulsando, que é a moleirinha, que todo mundo tem medo de pôr a mão que vai matar a criança. Por que isso? O frontal, ele ainda não se solidificou, ele não calcificou. Com o passar do tempo, aí ele vai soldando e aí forma uma peça única. Então a criança, né, ela nasce com maior número de ossos e com o correr dos anos esses ossos vão se soldando, se solidificando e fortalecendo. Nós atingimos a fase adulta com menor número de ossos, porém mais fortes, tá? Então por que eu falo 4 ou 5 sacrais? Eu não tenho certeza. Essa região sacro-coxigiana é formada por 8 vértebras que estão soldadas. Então, muitas vezes, vai de acordo com o critério que o anatomista conta. Desde que haja 8 vértebras, está correto. Tem anatomistas que consideram 4 sacrais, e aí, nesse caso, ele tem que considerar 4 coxígeas, né? Porque 4 e 4, 8 vértebras, está ok. Tem outros anatomistas que contam como se fossem 5 sacrais. E aí, nesse caso, eles consideram apenas 3 coxigianas. Está correto também, desde que esta peça total tenha 8 vértebras. Tá certo? Querem voltar para dar mais uma olhadinha? Vamos ver? Então, são a coluna vertebral, né? O osso externo e as costelas. Nós estamos aqui na coluna vendo as 7 primeiras cervicais, seguindo das 12 vértebras torácicas, ou também chamadas de dorsais, 5 vértebras lombares, 4 ou 5 sacrais, que formam a região do sacro, 3 ou 4 coxígeas, que formam a região do cóccix. Costelas. Nós dividimos as costelas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Por que será, né? Vocês estão vendo essa coloração azulzinha aqui, diferente? Isso daqui não é osso, é cartilagem. A cartilagem é um tecido ósseo diferenciado, porque ele é mais flexível, tá? Então, saindo da coluna vertebral, unindo-se ao externo, né, através de cartilagem, nós temos as costelas. As costelas verdadeiras, notem uma coisa aqui, ó. Cada costela tem sua própria cartilagem, tá vendo? Olha, costela, cartilagem, costela, cartilagem, costela, cartilagem. Essas são as chamadas verdadeiras. Prendem-se ao externo por suas próprias cartilagens. Agora, quando eu chego aqui, notem o seguinte, eu tenho uma única cartilagem que se ramifica
Ó, juntando várias costelas ao mesmo tempo. Então, enquanto aqui eu tinha uma única cartilagem, aqui eu tenho uma ramificada unindo várias costelas. Estas aqui são as falsas. Então, falsa se prende ao externo por uma única cartilagem que se ramifica. E os dois últimos pares, olha, notem bem, não tem cartilagem e não se liga ao externo. São costelas que não se ligam ao externo. Por isso que elas são chamadas de flutuantes, né? Então, as costelas verdadeiras prendem-se ao externo com a sua própria cartilagem. As costelas falsas ligam-se ao externo por uma única cartilagem que se ramifica, enquanto que as flutuantes são aquelas que não apresentam cartilagem, portanto não se prendem ao externo. São esses dois últimos pares que alguns loucos tiram para afinar a cintura, tá? Não façam isso, que a costela está lá por algum motivo. Membros superiores. Ombro, que é essa parte fixa, né, do membro superior, formado pelos ossos clavícula e escápula. Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. Braço, formado pelo húmero. No antebraço, essa região aqui, nós temos o rádio e a ulna. E na mão, carpo, metacarpo e dedos, ou falanges, né? Pessoal, prestem atenção. Ombro, braço, antebraço e mão não é nome de osso. É a região anatômica onde eu vou encontrar esses ossos. Então, caso seja perguntado em prova, quais os ossos do membro superior, não vão responder ombro, braço, antebraço e mão. Tá errado, né? No ombro, nós temos a clavícula e a escápula. No braço, nós temos o húmero. No antebraço, rádio, ulna. E na mão, carpo, metacarpo e falanges. Então, olha aqui, esse é o membro superior. A clavícula, que muita gente conhece por saboneteira. Escápula, que é esse osso aqui, que tem o formato de uma pá. Inclusive, tem uma expressão que eu uso, que dor na pá do ombro, né? É a parte da escápula, região escapular. O osso do braço, que é o húmero. E aí, no antebraço, nós temos, olha aqui, o rádio. Presta atenção, o rádio é esse aqui que está na direção do polegar. Todo rádio precisa de antena para funcionar, não esqueça, tá? E aí, do outro lado, vai ficar a ulna. E na mão nós temos o carpo, que são esses ossículos que se articulam, são 8 ossículos que formam o carpo. O metacarpo, essa região aqui, 5 metacarpianos, e as falanges, que são os dedos. Cada falange tem 3 articulações, primeira, segunda e terceira, tá? Que vocês aprenderam aí em algum lugar no passado, como falange, falanginha e falangeta. Não vamos usar isso mais, tá? A primeira falange é a que está mais próxima da cabeça, nessa posição anatômica, com as mãos estendidas. Eu estudo a mão nesta posição. A primeira falange, a que mais se aproxima da cabeça, a chamada falange proximal. E a última falange, a que está mais distante da cabeça, nós chamamos de falange distal. A que está no meio, falange média. Então, nós temos a falange proximal, falange média e distal. Somente nesses 4 dedos, porque no polegar só existem 2 falanges, a proximal e a distal. Certo? Dando uma revisada aqui. Vamos lá. Clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo
falanges. Ok? Até aqui. E o membro inferior? Formado pelo quadril. O quadril formado pelo osso ilíaco. A coxa, formada pelo maior osso do corpo, que é o fêmur. Entre a coxa e a perna, nós temos uma articulação, que é o joelho, formado pela patela. Na perna, nós temos a tíbia e a fíbula. E no pé, tarso, são 7 ossículos que formam o tarso, inclusive o calcânio, né, que forma o calcanhar, faz parte do tarso. O metatarso, que é essa parte do peito do pé, e as falanges, que no caso dos dedos dos pés nós também podemos chamar de artérios. Vamos dar uma olhadinha então. Voltando ali um pouquinho, queria lembrar vocês também que quadril, coxa, joelho, perna e pé não é nome de osso. É a região anatômica onde nós vamos encontrar esses ossos. Então não esqueçam, se perguntados quais os ossos do membro inferior, não vão dizer quadril, coxa, joelho, perna e pé, que vai estar errado, tá? Então aqui, olha, o osso ilíaco, o fêmur, a patela, tíbia, fíbula. Tarso, são 7 ossículos que se articulam aqui. O metatarso e os artérios, ou falanges. Da mesma forma que nós vimos na mão, cada dedo também tem 3 articulações, né? Então, a primeira articulação é a que mais se aproxima do corpo, é a chamada falange proximal. E a última articulação, a que está mais distante, é chamada de falange distal. E no meio, nós vamos ter a falange média. A falange proximal, média e distal. Tanto assim como na mão, o polegar só tinha 2 articulações, no pé, no dedão do pé, que é o hálocus, ele só tem 2 articulações, que é a falange proximal e a distal. Tá? Querem rever? Vamos rever isso aqui. Um minutinho só, gente. Aqui novamente, vamos lá. No membro superior, clavícula, escápula, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e falanges. No membro inferior, o ilíaco, fêmur, patela, tíbia e fíbula, tarso, metatarso e falanges. Olhando aqui, olha, o ilíaco, fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges. Alguma dúvida? Vamos dar uma revisão em todos os ossos, só para ficar mais certinho. Vamos ver aqui. Então, no crânio, nós temos... Perdão. No crânio, nós temos o frontal, os parietais, temporais e occipital. E na face, os lacrimais, vômer, zigomáticos, maxilares superiores, mandíbula, esfenoide e etimoide. Então, visualizando aqui, olha, frontal, parietal,
temporal e occipital. Esses são os ossos do crânio. Aí na face nós vamos encontrar os lacrimais, vômer, zigomático, os dois maxilares superiores e a mandíbula. O tronco é formado pela coluna vertebral, que são formados por vértebras que se articulam e entre uma vértebra e outra, um disco cartilaginoso denominado disco invertebrado. Então nós temos as 7 vértebras cervicais, seguida das 12 torácicas, ou também chamadas de dorsais, 5 vértebras lombares, 4 ou 5 sacrais, formando a região do sacro, 3 ou 4 coxigianas, formando a região do cóccix. O osso externo e as costelas, que são as verdadeiras, falsas e flutuantes. Então aqui, a coluna vertebral, o externo e as costelas. Na coluna vertebral, que são formadas por vértebras, nós temos as 7 primeiras, as cervicais, né? São as vértebras cervicais, seguidas de 12 vértebras torácicas, também chamadas de dorsais, 5 vértebras lombares, e aí nós temos 4 ou 5 sacrais, que formam a região do sacro, e 3 ou 4 coxigianas, que formam a região do cóccix. As costelas, voltando lá na figura, costelas, como eu falei, as primeiras são as verdadeiras, aquelas que têm a sua própria cartilagem. Então, cartilagem, costela, todas essas aqui são as verdadeiras. Quando eu chego aqui, eu tenho uma única costela, uma única cartilagem que se ramifica, unindo todas essas costelas aqui. São as falsas. E no final eu tenho 2 pares que não tem cartilagem, então não se liga ao externo. Então aqui nós temos as costelas verdadeiras, que unem-se ao externo por suas próprias cartilagens, as falsas, que unem-se ao externo por uma única cartilagem que se ramifica, e as flutuantes, que são aquelas que não possuem cartilagem, logo não se ligam ao externo. Nos membros superiores, a parte do ombro, que é a parte fixa do membro superior, formada pela clavícula e pela escápula. O braço formado pelo osso húmero. O antebraço, nós temos o rádio e a una. Rádio e una, tá? E na mão, o carpo, o metacarpo e os dedos. E aí, olha aqui, membro superior, clavícula, escápula, húmero, rádio, una, carpo, metacarpo e as falanges. Tá? Membro inferior, quadril formado pelo osso ilíaco, a coxa formada pelo fêmur, o joelho, patela, na perna nós temos a tíbia e a fíbula, e no pé, tarso, metatarso e falanges. Então lembrem-se, tá? Quadril, coxa, joelho, perna e pé, assim como no membro superior, o ombro, braço, antebraço e mão não são ossos do corpo, são regiões anatômicas, onde a gente encontra esses ossos aqui, tá? Então aqui mais uma vez o membro inferior, o ilíaco, o fêmur, que é o maior osso do corpo, a patela, que é essa articulação entre perna e pé, né? Entre coxa e perna, tíbia, fíbula, tarso, metatarso e falanges.
Então aqui, o tarso é formado por 7 perdão, gente. O tarso é formado por 7 ossículos que se articulam, tá? Dentre eles, um que é grande, que é o calcâneo, que forma toda a região do calcanhar. Esses são os ossos do tarso. Para quem está fazendo podologia, é importante lembrar, porque sempre perguntam quantos ossos tem o pé, né? Então vamos ver. 7 ossos que tem no tarso. Aí nós temos 5 metatarsianos. 7 e 5 já são 12. Depois nós temos aqui nos artérios, cada artélio tem 3 articulações, com exceção do dedão, que só tem 2. Então nós temos 3 vezes 4, 12, mais 2, 16. Com os 12 anteriores, 26. Então são 26 ossos no pé, ok? Tô falando do pé porque tem muita gente que faz podologia, né? E quer saber quantos ossos tem no pé. A mesma coisa a gente pode contar no das mãos, que tem um a mais, que no carpo tem 8 ossículos, então vai dar 27 ossos, tá? E por hoje, gente, é só. Qualquer dúvida podem me chamar pelo WhatsApp, estou disponível para vocês, só perguntar que eu respondo, tá? Estudem. Beijo e cuidem-se, tá? Até mais.